Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama Financeiro. Como é que você está hoje? Está tudo bem por aí? Espero que sim. No vídeo de hoje, segundo episódio da nossa série de 5 vídeos sobre a história do Brasil. Vamos falar da monarquia brasileira desde a independência em 1822 até o golpe que instaurou a República em 1889. Neste vídeo você vai ouvir um panorama completo. Quem foram Dom Pedro I e Dom Pedro II? Quais foram as grandes crises e revoltas do período? Como o Estado se consolidou o papel da Guerra do Paraguai, a transição econômica, a chegada das ideias abolicionistas e os motivos que levaram ao fim do Império. Se você está curtindo a série, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo que gosta de história e ajuda o canal a crescer. Agora, vamos direto ao assunto. A independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro I em 1822, quando ele decidiu permanecer no Brasil em vez de voltar para Portugal. Esse gesto, visto por uns como um ato de coragem e por outros como manobra política, deu início ao Império do Brasil. Dom Pedro I enfrentou uma tarefa enorme: criar um Estado nacional em um território continental, com elites locais poderosas, províncias distantes e interesses muitas vezes conflitantes. Para organizar o país, em 1824, foi promulgada a Constituição que instituiu o poder moderador, um instrumento que conferia ao imperador amplos poderes para intervir nos demais poderes. Esse arranjo visava a estabilidade, mas também concentrava autoridade no imperador, o que gerou tensões desde o início. O reinado de Dom Pedro I foi marcado por crises políticas e econômicas. As disputas com Portugal, os desentendimentos com as elites locais e a pressão de grupos militares acabaram por desgastá-lo. Em 1831, após uma série de conflitos e crises, Dom Pedro I abdicou em favor de seu filho, que tinha apenas 5 anos de idade. A abdicação deu lugar ao período da regência, quando o Brasil foi governado por regentes até que o herdeiro atingisse maioridade. Foi um período turbulento, com diversas revoltas regionais que expuseram a fragilidade da unidade nacional. A cabanagem no Grão-Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia e a farroupilha no Sul. Essas revoltas refletiam problemas locais, econômicos, sociais e de representação, e obrigaram o poder central a buscar formas de conciliação e repressão ao mesmo tempo. Em 1840, para colocar fim à instabilidade, foi decretada a maioridade do jovem Dom Pedro II, que assumiu o trono ainda adolescente. O reinado de Dom Pedro II se estenderia por quase 50 anos, e foi um período de consolidação do Estado brasileiro. Dom Pedro II era um monarca interessado em ciência, educação e governo eficiente. Durante seu governo, houve investimentos em infraestrutura, como ferrovias e telégrafo, incentivo à imigração europeia para formar mão de obra livre e esforços para modernizar a administração pública. O Império alcançou uma estabilidade relativa, que contrastava com o ciclo de golpes e revoluções em outros países latino-americanos. A Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870, foi o maior conflito militar da história sul-americana e teve grande impacto no Brasil. A participação brasileira exigiu esforço militar e financeiro considerável, mobilizando tropas e recursos que afetaram a economia e a sociedade. A vitória, por outro lado, consolidou a posição do Brasil como potência regional, mas também deixou um legado de custos que afetaram a economia no longo prazo. Ao mesmo tempo, o período viu a expansão do mercado interno, crescimento urbano e transformações econômicas, com a progressiva transição de uma economia escravista para uma economia que gradualmente buscava trabalho assalariado e outras formas de produção. A escravidão foi uma questão central durante todo o Império. As pressões internas e externas pelo fim do tráfico e, posteriormente, pela abolição, foram crescendo ao longo do século XIX. No começo do período imperial, a economia ainda dependia fortemente do trabalho escravo nas plantações de açúcar e nas minas. Ao longo dos anos surgiram medidas graduais. Em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico internacional de escravos. A Lei do Ventre Livre, de 1871, libertou filhos de escravos nascidos a partir daquela data. A Lei dos Sexagenários, de 1885, concedeu liberdade aos escravos com mais de 60 anos. Por fim, em 1888, a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, que aboliu definitivamente a escravidão. A abolição foi um marco moral, mas também provocou grandes rupturas sociais e políticas. Os senhores de escravos perderam sua principal fonte de trabalho e renda, e o Estado não promoveu uma política de integração e compensação das pessoas libertas, gerando um grande vácuo social. A política durante o segundo reinado foi marcada por um jogo entre oligarquias regionais e um centro moderador que tentava manter a unidade. O café, em especial nas províncias do Sudeste, tornou-se o principal produto de exportação e a base de uma nova classe elite, os barões do café, que dominava a política
e a economia. O voto era restrito, as eleições muitas vezes manipuladas e a oligarquia controlava as assembleias locais e o Senado. Ao mesmo tempo, avançavam processos de urbanização, modernização e entrada de capitais estrangeiros, o que trouxe desenvolvimento, mas também aumentou a desigualdade e a dependência econômica de demandas externas. A imprensa, as ideias liberais e o crescimento de uma consciência política urbana foram alimentando críticas ao regime monárquico. Integrantes das Forças Armadas, contaminados por ideais republicanos e inconformados com sua condição e com a influência das oligarquias, começaram a articular uma saída política. A conjunção de perda de apoio entre proprietários rurais após a abolição, insatisfações militares e a pressão das elites urbanas culminou no golpe de 15 de novembro de 1889, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que proclamou a República. Dom Pedro II, que já era idoso e doente, aceitou o resultado e partiu para o exílio. O fim da monarquia abriu caminho para a República da Espada e, posteriormente, para a República Velha, com novos arranjos políticos e sociais que nós vamos explorar nos próximos vídeos. Mas os legados do período imperial permanecem. A formação de elites regionais, estruturas agrárias concentradas, tensões entre centro e periferia e ausência de políticas estruturais para integrar libertos e populações marginalizadas. E para finalizar, quero saber de você. Gostou desse panorama sobre a monarquia brasileira? O que mais te chamou a atenção nesse período? Deixa seu comentário abaixo. Fala a sua opinião, compartilhe esse vídeo com um amigo que curte história e ajuda o canal Panorama Financeiro a crescer. Não perca o próximo episódio da nossa série, onde vamos abordar a República Velha e o período de Getúlio Vargas, menos muitas curiosidades e conexões com o Brasil de hoje. Até lá, obrigado por assistir e até o próximo vídeo do Panorama Financeiro.